vitória, né? Então é um pecado. Comentário do VS aqui. Facinca tá rasgando na Jujuba. Isso não tinha na ESPN, hein? Ele falou assim, ó. Não tinha. Isso aqui, cara, porra, isso aqui é uma bênção, velho. E tem a verdinha aqui que é de maçã, né? Que antes a verdinha era de limão, essa aqui é de maçã. Melhoraram a verde, né? Cara, agradecer, mano, a audiência absurda. A gente chegou, ó, só número de like aqui, tamo junto, 7 mil likes, mano. Praticamente a live inteira, 5 mil pessoas. Agradecer muito. Pô, caramba, muita gente, hein, cara? Não, foi bem legal, cara, bem legal mesmo. E, inclusive, a gente passando por dificuldades aqui no YouTube agora, recente, com as notificações. Então, isso, cara, só soma muito aí. Cara, porque a galera te acompanha mesmo. Não, eu tô muito feliz, cara. De verdade, é uma puta honra estar aqui. Não, eu agradeço porque, mano, acho que na verdade, se a gente levar na referência, a tua demissão foi não foi, Thalita? Foi um estopim, assim, porque o pessoal já pedia muito, né? Aí a gente tinha aqueles problemas lá, né? Não era problema. Eu acho que esse louco. Os caras estavam. Eu acho que esse louco do Fernando, o que ele fez? Ele era um daqueles lá que foram surfar na onda pra me zoar o negócio do Gustavo Gomes. Não, foi isso. Depois eu lembrei. Eu tenho uma memória boa. Cara, é o que eu falo. Porra, meu, aí eles colocavam. Aí é o que você vai falar. É o cara da mídia, lá, tá vendo? A mídia só fala groselha, não sei o quê. Só fala mal do Palmeiras. E naquele momento ninguém entendeu aquele contexto que eu falei. Porque, porra, o Gomes não tinha nem sido... É igual a história do Jorge Jesus, quando eu falei lá que... Porra, em maio do ano passado, de 2019, que, puta, pode estar comprando trazendo um cara que tá em decadência na Europa, saindo do futebol dos Emirados e bababá, pô, não sei o que, tem que tomar cuidado. O cara bateu e deu certo e explodiu. Mas você, tipo, na hora que você decidiu, eu também, eu tenho poucos bloqueios, mas assim, eu sou conhecido como empresário da Tuesta agora, porque eu fui andar de bike, e aí eu soltei uma frase infeliz. Inclusive, eu recomendei muito esse jogador. Porque, na verdade, quando externa os nomes, não importa o que digam, a gente vai ver o jogador. E aí a gente olhou para o Tuesta, ok, mas não era a recomendação que eu fazia da MLS. Falava do Carlos Vela, falava de outros jogadores. Sim. E eu soltei isso daí. E porque, assim, a forma que você bloqueou, o pessoal entender. Era, acho que sábado, né? Pô, a gente vendo o podcast, falou, pô, não vamos tentar o Facincani. Agora que ele se desligou, vamos ter. Aí eu não achava. Nada. Olhei pra Thalita. Aí seguiu. Aí eu falei, nada. Não, fiquei mal. Falei, aí mandou um áudio lá no grupo. Aí mandei um áudio e falei, rapaziada, vamos fazer. Só que assim, o homem não gosta de mim, não. Porque eu tô bloqueado. Eu não tô bloqueado só no Instagram, tô nos dois. Não, cara, porque assim, assim, até hoje, assim, a gente nunca gosta de ficar tomando. Mas às vezes é melhor xingo. Né? Não, mas o que acontece era o seguinte, até é engraçado explicar, porque era assim, pô, era... Antes dessa minha liberdade clubística, não de agora, mas de alguns meses, que eu cheguei e falei, porra, eu preciso... Sabe quando tá entalado? Que era assim, toda hora brincava na mesa. Tudo assunto Palmeiras agora, Facincani. Vamos falar do Palmeiras com o Facincani. Mas aí, assim, as pessoas, por que só com o Facincani? Então começa a ficar aquilo que você fala assim, porra, será que eu não posso ser palmeirense sendo profissional, Katsu? Porra, dá, então vou assumir logo, entendeu? Que eu sou mesmo e dane-se, não gostou, dane-se. Agora também tô em São Paulo, porque antes eu também morava no Rio. Então, né, por razões óbvias. Exatamente. Eu quase apanhei 2 vezes lá, por ser palmeirense e por falar o que eu pensava do Flamengo e tal, enfim, você pega uns blocos. Então eu fiquei muito retraído, com muito medo em relação a isso, com medo de crítica, com medo de hater. Então, às vezes acontecia... Então eu fiquei com esse trauma, né, porque eu trabalhava num programa que era o Fox Sports Rádio, que era um programa de porradaria 100%, cara. Né? E a gente, um jogava o outro contra a torcida, aquela loucura, e eu ficava com medo por causa desse dia a dia. Porque alguns ali não iam pra rua como eu ia. Porque eu era solteiro, eu ia pra balada, eu ia pro samba, eu ia pra praia, pô, eu tava na Olegário, na Barra, que eu morava ali, e eu encontrava esses caras que muita gente tava no Twitter me dando porrada. Então era complicado, cara. Entendeu? Lá era... Então eu fiquei muito recluso. Então, geralmente, quando acontecia esse tipo de situação, porra, eu ficava com... Eu falei, porra, cara, mas pra que alimentar um painel de xingamentos por um contexto que a gente, na época, deu? Porque o que era o Gustavo Gomes quando ele foi chegar ao Palmeiras? Hoje, ele é o melhor zagueiro que o Palmeiras teve, talvez nos últimos 20 anos. Depois do Antônio Carlos, na minha modesta opinião, é o Gustavo Gomes. Né, em termos de zagueiro. A gente pode discutir N nomes, mas depois do Antônio Carlos,
Ou dos zagueiros que eu vi Exato. com a camisa do Luiz Palmeiras. Pereira, tal, né? Sim, mas eu Isso vi, você se eu viu, for montar o Palmeiras de todos os tempos, dos quais eu assisti em loco, num estádio, minha zaga é Gustavo Gomes e Antônio Carlos. Acabou. E aí, cara, o Gustavo Gomes, ele era um zagueiro que ele tinha jogado 10 minutos com a camisa do Milan numa temporada. 10 minutos. Ele tinha saído do Lanús como uma esperança para o futebol europeu e patinou e não aconteceu nada no Milan, fez poucos jogos e sem muita relevância. Claro, treinou, ganhou experiência. E o Palmeiras estava pagando nele um preço que talvez ele no mercado pudesse tirar outros zagueiros que estavam mais em alta. O Gustavo custou cerca de 6 milhões de euros, era 4,5 de entrada, mais 1,5 de obrigatoriedade. Enfim, era um acordo que não era barato para a época, né? Eu falei, pô, mas vai buscar o Dedé no Cruzeiro, sei lá, alguém que, enfim, o Cruzeiro já estava começando a ter ensaiar, né, com uma situação de problemas financeiros e tudo mais. Tudo bem que ele ainda foi bicampeão de Copa do Brasil, mas já era um momento de, opa, tá ligando o sinalzinho da... Assim, falei, pô, vai buscar um Dedé, vai buscar, sei lá, um pouco mais de nome, né? Um zagueiro com mais impacto aqui na América do Sul, enfim. E eu falei, pô, o Palmeiras cara, como é que o Palmeiras vai gastar 6 milhões e meio num cara que tem 10 minutos agora no Milan, cara? Isso é um risco, cara. Esse cara pode chegar e não acontecer nada, meu. Como eu fiquei com o trauma, que eu não sei se foi na mesma época, ou eu acho, não. Gomes veio antes. Como foi aquele caso do Nico Freire. Nico Freire, sim. Porra, cara, porque tá no Heerenveen da Holanda e não sei o quê, Argentina, porque ele jogou no Argentino Júnior, blá, blá. Trouxe um cara que não treinou, velho. Falei, porra, meu, cara, traz um cara que tá jogando, vai repatriar um zagueiro. Eu lembro que tinha um menino que era bom jogador, que ele deu uma sumida da mídia, mas ele não era mau jogador, ele era bom jogador. Eu lembro que na época, até nessa época do Gomes, eu indiquei. Falei, pô, vai buscar esse cara, era um brasileiro chamado Eric Boteguin. Ah, sim. Jogava no Feyenoord. Ele jogou na Holanda, né? Então, tá na Holanda ainda, será? Deve estar na Holanda, certeza. Cara, ele era capitão do Feyenoord, ele tinha sido assim, o Feyenoord brigando por título, tal, o moleque estava em alta e queria uma passagem para vir ao Brasil, porque a família dele é toda palmeirense. Esse moleque é palmeirense doente, assim, a família dele é toda palmeirense. E ele queria, porra, jogar no Palmeiras para se mostrar, para ir para a seleção. Falei, porra, traz o moleque, cara. Bom jogador, brasileiro, ele quer uma oportunidade. Às vezes o cara não tem um empresário tão grande para dá-lo a vitrine de seleção, mas enfim. E aí eu tinha indicado, então foi esse comparativo que eu fiz. Não que, o Gomes é ruim. Hoje não, hoje é fácil a gente falar. Mas também, mas assim... Ser o profeta do acontecido, mas né? eu analisei como um risco de um cara que, porra, não tava jogando. Mas você acha que isso que aconteceu com você hoje, cara, nos podcasts agora, meu Deus, qualquer coisa que você fala, de repente, é tirado de contexto e monta a narrativa que você quiser. O que eu imagino que aconteceu, porque eu não lembro, mas lembro da ocasião, foi que eu lembro que... porque vários twitters pegaram aquilo como, ó lá, exato, pegou um cortezinho. Olha como os jornalistas sabem de bola. Era esse é o argumento de muitos torcedores passapano hoje, quando o Palmeiras vai e contrata jogadores questionáveis, o argumento é esse, pô, mas o Gomes veio questionado e deu certo. Mas não é só o Gomes, né? É um ou outro também, né? Claro. Então foi nesse contexto. A gente faz análise sempre no contexto. Né? Se o cara vai dar... Quantos caras que eu não achei que fossem dar tão certo no Palmeiras e não deram? Puta, vários. E aqueles que você já analisou que não daria certo e não deu mesmo. Exatamente, né? Mas vários assim eu já analisei que não ia dar certo e acabaram dando certo. Outros que eu analisei que ia dar certo e deu errado. O Jorge, acho que é... Porra, o Jorge pra mim acho que era titular. O Jorge, quando o Palmeiras contratou o Jorge, eu falei, puta atacada. Contratou um baita lateral, ótimo, bom jogador, papapá. Aí se alguém pega agora esse corte... Você entendeu? E monta alguma coisa. Olha lá, fala merda, não sabe nada. Será que não viu que o cara tava bichado? Não, porque ele estava em recuperação. Pô, imagina se esse cara se recupera como tantos outros se recuperaram no Palmeiras. Falando na sua frente, eu errei muito. Não, mano. Eu errei muito, mas assim, cara, muito do que eu errei também erraram comigo, não é? Mas muito disso comigo diariamente, não é? Mas sabe o que é, cara? É assim, eu para evitar discutir e ir pro embate... Você tirava, era isso que eu queria entender. Eu bloqueio. Por exemplo, eu tenho muita gente hoje que manda mensagem para mim através de outros grupos ou de podcast. Já foi bloqueado. Fala assim, me desbloqueia. Pô, não sei o que eu fiz. Porque talvez, e o que acontece? Eu lia, eu tenho mas isso revela um lado humano, cara. Você então
tinha esse contato. Para você bloquear, Não, é porque você cara, tinha eu essa. lia todos os comentários de sites de Palmeiras quando tinha o meu nome envolvido. E eu ficava muito triste quando eu via, sabe? Tipo, algo descontextualizado. Coisa que não tem nada a ver. Cara, uma coisa assim, pô, o Facincani, não concordei com o Facincani. Pô, acho isso, acho aquilo. Pô, não podia ter sido... Sabe, quando o cara é mais educado, pô, a gente discorda normal, meu. Pô, quantas vezes você já não falou, assim, pô, tem coisa assim que falou que eu não concordei, mas eu acho mas isso. é importante falar isso, que eu fiquei chateado, cara, porque eu te elogiei pra caramba depois, não é depois disso, Não, é de recente. Mas assim, eu sou um cara que, de Mas, repente... cara, é normal, é normal. E assim, eu dou total liberdade pra pessoa também que acompanha. Pô, tem de vídeo resposta pra mim aí, não é brincadeira, né, Zé? Então, desde 2015 aí fazendo. Só que eu busquei naquele momento, e foi assim, teve um jornalista do Palmeiras, também não vale a pena voltar nisso, que aí sim eu acho que foi um erro, né? E eu acho que na hora eu misturei todo mundo que fez isso. Que, tipo, ele veio falar com autoridade a respeito do Gustavo Gomes e falar que, ó... E eu também, na época, eu fiz a mesma análise que eu faço todas as vezes. Por exemplo, ver um cara igual o Gustavo Gomes na época, eu falei, galera, não joga. Inclusive, eu reprovei na época também. Eu reprovei, então eu não lembro exatamente qual foi a crítica que eu fiz, porque eu também reprovei. Só que também tem muito disso da exposição. Palmeiras vai amanhã no mercado, pega agora o Cebolinha, por exemplo, que o Flamengo repatriou. Tá jogando mais ou menos. Não tá jogando mas tão se bem. o Palmeiras contrata o Cebolinha do Benfica, todo mundo vai falar, puta que pariu. Exato. Qual a possibilidade de dar certo? Não é muito maior do que mas pode acontecer de você chegar numa live e falar assim, baita acerto do Barros agora, Cebolinha é nosso, vamos em busca de tudo. O cara vai dar aquela flopada monstra, não joga absolutamente nada, e o cara vai pegar esse contexto aí, ó. A contratação que quebrou o clube, você deu o aval. Exatamente. É o risco, entendeu? né? Então, assim, é mais... Então, eu via muita coisa. E aí, contextualizando uma coisa que eu queria falar, que para mim foi a maior reviravolta que eu tive recentemente, até antes da semana passada, foi o que aconteceu lá no Xixo, no jogo pré-Atlético Paranaense, né, que eu estava contando para vocês. O Xixo, para quem não conhece, é um bar ali próximo ao Allianz Parque. do Costa, né? Do Marcão. Do Marcão, né? Tá lá dentro. Tá lá dentro, que o pessoal que tô com eles agora toda semana, não é conconcorrência, até não, pode divulgar aqui, não tem entendeu? A gente vamos, a comunidade palmeirense, uma mão puxando a outra sempre, né? E cara, eu tinha esse sentimento. Eu falei, porra, cara, eu queria ir um dia. Mas aí eu tava numa emissora, que eu nunca gostei de misturar jornalismo com a torcida, então eu nunca fui para arquibancada por isso. Não sei se eu vou voltar a frequentar uma arquibancada como frequentava de adolescente. Pode ser que um jogo sim, acolá. Eu tenho que ver como vai se desenvolver minha vida. Entendeu? Gostaria, mas, cara, vamos ver. Entendeu? Eu sou um cara mais tranquilão. Não sou um cara que gosto... sabe, saio com camisa. Hoje eu fiz a live com os caras lá com a camisa do Palmeiras, tudo porque era uma estreia. Eu falei, hoje é um momento especial, eu vou fazer aqui, né? Enfim. Aí eu vim com essa da Itália, que eu gosto também. A Itália, para mim, já representa tanto o Palmeiras como então, enfim. Então, assim, eu tento sempre tomar o cuidado para não misturar o Facincani Palmeiras com o profissional que vai continuar trabalhando como profissional. Né? Eu ainda sou um comentarista de futebol, ainda falo de outros clubes, eu quero falar de outros clubes, eu quero manter o meu discernimento e falar do clube que eu amo. Ponto. Quero ter essa liberdade, quero continuar tendo esse sentimento de poder também me profissionalizar na especialização que vocês têm, que é estar no dia a dia falando do Palmeiras. Entendeu? Eu tinha de outra forma, mas eu também quero falar com essa liberdade. Falar, às vezes, o nosso time, a nossa taça... me colocar na primeira pessoa, de falar daquilo que é a maior paixão da minha vida em termos materiais, né? Que é o Palmeiras. A razão da minha profissão chama-se Sociedade Esportiva Palmeiras. Então eu quero falar disso também. Eu quero, externar para as pessoas que eu também tenho esse lado, mas que eu sei respeitar os outros. Então... mediante a tudo isso, até, como eu te falei, né, por ler comentários, por ler, né, a gente não tem dimensão de quão você é querido ou não, quão você é respeitado ou não, não é questão de ser quisto pelas picadas na cadeira aqui. Não tem nada a ver isso aqui, esquece, ainda mais agora.